Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Conselhos do Papai. E hoje a gente vai falar sobre a tosse seca à noite. Então roda a vinheta. Bom, gente, em determinados períodos do ano, você vai perceber que o seu filho vai ter uma tosse tanto quanto diferente das comuns. É aquela famosa tosse seca, onde ela não tem nenhum tipo de secreção do pulmão. Principalmente quando você leva no pediatra, ele vai deixar bem claro que aquilo trata-se de uma tosse alérgica. E são vários fatores que acabam explicando isso. Uma delas é com relação ao pólen de algumas plantas, que acabam exalando aquelas pequenas partículas no ar e a criança acaba respirando, né? Outra coisa é referente a ácaros que estão disponíveis diretamente nas cobertas. Como vocês podem perceber, a falta de lavagem dessas cobertas acabam acumulando muito pó. E normalmente tem crianças que são alérgicas a esses tipos de ácaros e às vezes não conseguem ter uma noite de sono adequada. Uma das coisas interessantes que você pode fazer é justamente lavar essas cobertas para tirar os ácaros e os pós. E também pegar o colchão da criança e colocar no sol. Aquilo vai eliminar muita partícula que acaba afetando diretamente, né, ela durante o período noturno. E essa tosse ela é tão incômoda que às vezes acaba atrapalhando a criança a dormir. E isso faz com que ela fique extremamente nervosa. Em determinados períodos do ano, a criança acaba ficando estressada e, consequentemente, você não vai ter uma noite de sono. Principalmente os pais que às vezes precisam acordar cedo no outro dia para ir trabalhar e levar o filho na creche, né? E normalmente, como a criança vai ficar bastante irritada, durante o período escolar, você vai perceber que ela também vai ter inúmeras dificuldades para conseguir, né, ter um dia adequado e aprender. Pois ela vai estar com sono, porque ela não conseguiu dormir durante a noite e, consequentemente, ela vai precisar tirar um soninho durante o dia. Então, em determinadas situações do ano, você vai acabar passando isso com o seu filho e eu tenho certeza que não é nada fácil. Pois você passar noites em claros e vendo o seu filho tossir, consequentemente você vai levar no pediatra, ele vai identificar uma série de remédios para você e, consequentemente, você vai gastar muito com remédio e às vezes as soluções estão mais próximas que você imagina, sem você gastar muito. Como você pode perceber, você pode colocar Vick no peito da criança, você pode dar alguma planta que acabe justamente limpando todo o ambiente, que você consiga, né, teoricamente fazer com que ela respire, né? Então, ela conseguindo dormir, você não vai ter tantos problemas assim. Nós normalmente damos alguns pequenos xaropes para tosse, para que ela não tussa muito durante a noite. Aquilo ameniza um pouco, mas não é essencial. Então, você cuidando sempre da limpeza do período que você está utilizando, consequentemente a criança não vai ter tantos problemas assim, né? Eu sei que é uma fase muito complexa, pois algumas crianças acabam justamente não deixando os pais dormir. E normalmente você vendo o seu filho tossir, você consequentemente vai correndo até o médico. Então tem determinadas situações que são muito complexas, né? E a gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. E normalmente à noite, como ela está teoricamente estressada e não consegue dormir, vai atrapalhar diretamente no teu sono também. Então você tem a opção de colocar o Vick, alguns xarope para tosse, às vezes deixar o ambiente arejado para que ela possa respirar tranquila, não deixar o berço tão fechado, cheio de cobertas assim. Às vezes a criança ela tem algum tipo de alergia a determinados tipos de pelos de cobertas. Nós sempre priorizamos coisas de algodão justamente para que tenha uma capacidade maior de absorção, para que ela consiga respirar tranquila, né? Aquelas redes de proteção que você coloca no berço, elas são boas, porém elas conseguem captar muito mais pó do ambiente. Então aquilo serve como uma espécie de filtro e faz com que a criança acabe se sentindo sufocada. Principalmente em noites de calor que tem os pernilongos, né? Aquilo acaba protegendo os pernilongos, porém aquilo acaba também acumulando muito pó no bercinho da criança. Então você vai ter que optar por quais são as melhores opções que possam te ajudar da melhor maneira possível. Claro que hoje em dia nós temos uma vasta capacidade de pesquisar muitas coisas que acabam auxiliando diretamente na saúde do seu filho. Cabe a você verificar quais são as melhores opções. Claro que muitas delas você vai gastar um pouquinho mais com relação a remédios. Outras é com relação somente à higiene. Então você higienizando
basicamente todo o ambiente onde ela vai dormir, às vezes é só questão de limpeza e ela vai conseguir dormir tranquilamente. Vocês podem ter certeza que vai ter uma noite de sono adequada durante todo esse período noturno. Bom, eu vou colocar um pequeno vídeo sobre esta questão para que vocês vejam um pouco mais. Quero aqui transmitir mais uma informação de grande relevância, que é sobre as tosse contínua, principalmente em crianças. Queridos, é comum acontecer, às vezes, chegar até nós casos de crianças com tosse contínua, aquela tosse seca, aguda, que acaba às vezes forçando toda a musculatura do pulmão da criança, que causa dor, que causa grande desconforto. E às vezes os pais não sabem o que fazer diante de uma tosse contínua, uma tosse seca, uma tosse que exige muito da criança. Em alguns casos, de fato, se resolve com antialérgico, com corticoide, que são os primeiros tratamentos iniciais que os médicos passam na primeira consulta. Em alguns casos, essa tosse pode ser que não resolva com corticoide, com antialérgico, aí acaba tendo que usar algum tipo de antibiótico para combater de fato essa tosse. Lembrando que, às vezes, o cliente chega até nós, e não são poucas vezes, várias vezes, já tivemos episódios em crianças em que o antialérgico, o antibiótico não resolveu a questão da tosse. Aí você, pai, você mãe, fica totalmente preocupado e você diz: o que fazer então diante dessa situação? O que eu devo fazer? Eu vou explicar para você. O outro fator de grande importância que deve ser observado é a questão da alimentação da criança e os horários em que esses episódios de tosse ocorrem. É à noite, é na hora que a criança vai dormir, quais são os horários e que tipo de alimentação essa criança tem, o que anda comendo, como e quantidade. Porque às vezes pode ser um problema gástrico. Quando o corticoide não resolve, o antialérgico não resolve, antibiótico não resolve, você pode ter certeza que pode ser um problema gástrico. Às vezes o excesso da alimentação pode estar provocando uma crise de tosse aguda com muita frequência e que às vezes só diminuir o alimento ou às vezes até mesmo a restrição de alguns alimentos alivia a tosse ao ponto de cortá-la 100%. Se você tiver algum episódio desse tipo, que causa muito desconforto, procure seu médico de confiança, procure o seu farmacêutico de confiança e tire as suas dúvidas em relação à crise de tosse. Se você está tratando, não teve solução, fique ligado, pode ser um problema gástrico. Mas isso só um profissional na área da saúde experiente poderá te orientar da maneira correta. E vocês estão passando por este mesmo problema? As noites do seu filho estão sendo de muita tosse? Se vocês passarem por isso, eu gostaria muito de saber a sua opinião. Pode deixar nos comentários aí, que nós também estamos passando por este período. Principalmente porque é um período de frio e às vezes acaba esquentando, às vezes acaba esfriando e nós não conseguimos identificar quais são as causas desses sintomas. Existem sim algumas pessoas que acreditam que possa ser uma volta do Covid, mas eu acredito que não seja. Principalmente porque a opinião médica é essencial neste momento. É às vezes justamente por causa da temperatura que acaba caindo e acaba interferindo diretamente no sono das crianças. Beleza? Bom, gente, mais um vídeo aí. Espero imensamente que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação do canal. E não se esqueça sempre de se inscrever para receber as nossas notificações clicando no sininho. Então, obrigado, galera, e até o próximo vídeo. Valeu!